Localizada em Athens, Ohio, a Universidade de Ohio foi a primeira instituição de ensino superior estabelecida a oeste das Montanhas Apalaches, fundada em 1804. Além de sua importância histórica, a universidade também é conhecida por sua reputação sombria como um dos locais mais assombrados do mundo. No coração desse mistério está o infame Wilson Hall, um dos dormitórios do campus, construído em 1965. Apesar de ser um dos edifícios mais recentes da universidade, o local rapidamente se tornou o epicentro de atividades paranormais. Seja bem-vindo ao News Web Doc, o seu canal dedicado a explorar os mistérios ocultos, lendas urbanas e fenômenos paranormais que intrigam o mundo. Aqui, mergulhamos em histórias sombrias, investigações reais e relatos inexplicáveis que desafiam a lógica e a ciência. Prepare-se para uma jornada assustadora e fascinante, onde a verdade e o desconhecido se cruzam. Inscreva-se no canal, deixe um like, compartilhe o vídeo ao máximo com amigos e parentes, e deixe seu comentário. Ele é muito importante para nós. Este é o News Web Doc, onde os segredos do mundo ganham vida. Entre os diversos relatos assustadores, o quarto 428 se destaca como o mais enigmático. A história macabra teve início entre o começo e o meio da década de 1970, quando um estudante faleceu dentro do quarto em circunstâncias jamais explicadas. Desde então, diversos moradores que ocuparam o local relataram sons de passos ecoando pelo ambiente, batidas inexplicáveis nas paredes, objetos que se moviam sozinhos, e até estranhas luzes dançantes que surgiam no teto durante a noite. No final dos anos 1970, outra estudante que ocupava o quarto 428 estava envolvida com práticas de projeção astral e rituais espirituais. Durante uma experiência fora do corpo, a jovem teria encontrado uma entidade aterrorizante no plano espiritual, algo tão assustador que a levou a tirar a própria vida pouco tempo depois. Mas as histórias sinistras não param por aí. O dormitório Wilson Hall está localizado no centro de um pentagrama formado por 5 antigos cemitérios da região. Algo que, segundo crenças ocultistas, serve como um portal para atividades sobrenaturais. Além disso, a construção do prédio foi erguida sobre um antigo cemitério indígena, o que, segundo lendas, teria despertado espíritos ancestrais que vagam pelo campus até os dias atuais. Esses eventos fizeram com que o quarto 428 fosse lacrado permanentemente pela própria universidade, tornando-se o único dormitório do campus proibido de ser ocupado por estudantes até hoje. Quando analisamos a fundo, a história do Wilson Hall parece se encaixar perfeitamente nos elementos clássicos de uma narrativa paranormal. Mortes misteriosas, rituais espirituais, cemitérios ancestrais e manifestações inexplicáveis. Mas será que tudo isso é apenas lenda urbana? Ou algo sombrio realmente habita o quarto 428? Durante a década de 1970, surgiram relatos sobre uma misteriosa morte de um estudante no quarto 428 do Wilson Hall, localizado na Universidade de Ohio, em Athens. Para investigar a veracidade dessa história, uma pesquisa aprofundada foi realizada em arquivos de jornais locais, como o Athens Messenger e o jornal estudantil The Post, além de registros digitalizados da própria universidade. A busca foi direcionada para o período entre 1º de janeiro de 1970 e o 31º de dezembro de 1979, mas apenas 2 óbitos de estudantes da Universidade de Ohio foram registrados nesse intervalo. No entanto, nenhum deles ocorreu no Wilson Hall. O primeiro caso foi o de David Tishman, que perdeu a vida em abril de 1970, em uma colisão frontal de carro. No entanto, registros apontam que ele residia no Bramley Hall, não no Wilson. O segundo incidente foi o de El Maine, um estudante líbio que se afogou enquanto nadava no Lago Hope, nas proximidades do campus. Seu corpo foi enviado de volta à Líbia para o sepultamento. Ao expandir a pesquisa, surgiu uma lenda urbana associada a Tishman, que afirmava que ele teria sido enterrado no cemitério de Hanning, um dos 5 cemitérios que formam o famoso pentagrama ao redor do campus. Segundo rumores, uma sessão espírita foi realizada no local logo após sua morte,
e a cera derretida de uma vela teria soletrado seu nome em um tabuleiro Ouija. No entanto, essa história se mostrou infundada, pois Tishman era nativo de Nova York e pertencia a uma família extremamente rica, a mesma responsável pela construção do World Trade Center original. É improvável que ele tenha sido sepultado em um cemitério humilde no interior de Ohio. Em relação a Elmaine, a confirmação de que seu corpo foi repatriado à Líbia desmentiu qualquer ligação com o Wilson Hall. Diante da ausência de registros de mortes no quarto 428, a origem do mito parece estar conectada a um boato que circulou pelo campus em 1968. Na época, dizia-se que a famosa vidente americana Jean Dixon havia previsto que várias estudantes seriam assassinadas com um machado dentro do Wilson Hall, durante o Dia de Finados, que ocorre logo após o Halloween. Entretanto, essa previsão nunca foi feita por Dixon, e o boato foi alimentado pelo impacto do massacre de Richard Speck, que brutalmente assassinou 9 estudantes de enfermagem em Chicago, em 1966. Essa história macabra foi adaptada para diferentes campi universitários nos anos seguintes, incluindo a Universidade de Ohio. A primeira menção oficial ao quarto 428 como um local assombrado apareceu em um artigo publicado em 31 de outubro de 1978, no jornal The Post. O texto fazia referência a eventos que teriam ocorrido em 1974 e mencionava 3 testemunhas fundamentais para a lenda: Susan Harrington, Sue Gus e Debbie Salau, que era conhecida pelo apelido Ralph. Segundo o relato, Harrington e Gus eram assistentes residenciais do Wilson Hall na época. Em uma noite de 1974, um pote de creme facial teria voado sozinho pelo quarto 428, espatifando-se contra a parede, assustando os estudantes que ali moravam. O incidente foi imediatamente relatado a Gus, que ficou perplexo com o ocorrido. Em 1975, outro evento estranho aconteceu quando 5 ou 6 calouros decidiram passar a noite no quarto 428. No entanto, o que exatamente aconteceu naquela noite permanece um mistério até hoje. Com o passar dos anos, a fama do quarto 428 como um local amaldiçoado só cresceu, tornando-se o único dormitório da universidade a ser oficialmente lacrado e proibido de ser ocupado por estudantes até os dias atuais. Em uma noite marcada por eventos inexplicáveis no Wilson Hall, na Universidade de Ohio, um tijolo misteriosamente despencou de uma estante, despertando todos os presentes em pânico. Assustados, os estudantes chamaram outras pessoas para fazer companhia, tentando amenizar o clima sombrio que pairava sobre o quarto. Mais tarde, a estudante Susan Harrington relatou uma experiência assustadora que vivenciou. Ela afirmou ter acordado no meio da noite, e ao olhar para o espelho, viu a imagem de uma mulher idosa e de aparência sinistra refletida, observando-a fixamente. Outro nome que ficou marcado na história foi o de Debbie Ralph Southall, uma estudante conhecida por seu interesse em práticas esotéricas e fenômenos paranormais. Ralph teria experimentado projeção astral enquanto estava no quarto 428, e durante essa experiência fora do corpo, afirmou ter encontrado algo terrivelmente sombrio e assustador, que a deixou profundamente abalada. Harrington descreveu Ralph como uma jovem misteriosa e fascinada pelo ocultismo. Inicialmente, Ralph pediu para ser transferida para o quarto 418, localizado no quarto andar do dormitório. Segundo relatos de outros estudantes, ao se mudar para o novo quarto, Ralph teria montado um altar improvisado, com velas, um recipiente com um líquido semelhante a sangue e um fragmento de pedra ou casca de árvore, supostamente retirado de um dos 5 cemitérios da região, que formariam o lendário pentagrama oculto ao redor do campus. No entanto, em uma entrevista concedida ao jornal The Post, Ralph negou qualquer envolvimento com feitiçaria. Ela afirmou que seu altar era, na verdade, uma simples mesa vermelha com velas, usada apenas para meditação e práticas espirituais ligadas à parapsicologia, um campo que ela estudava com profundo interesse. Apesar das negações de Ralph, rumores sobre a atividade paranormal no quarto 428 continuaram a se espalhar.
A estudante alegou que 2 outros colegas do quarto andar estavam tentando invocar entidades demoníacas, mas se recusou a revelar seus nomes. Preocupados com os eventos inexplicáveis, Ralph, Harrington e outro estudante chamado Sue Gus buscaram a orientação do professor Mondi, um especialista em fenômenos paranormais que havia estudado na Universidade de Duke, conhecida por suas pesquisas em parapsicologia. O professor pediu aos estudantes que documentassem suas experiências para que ele pudesse analisar melhor a situação. Curiosamente, logo após Ralph realizar um suposto ritual de purificação no quarto, as atividades sobrenaturais cessaram repentinamente. Esse detalhe, porém, deixou muitos céticos desconfiados sobre o envolvimento de Ralph nos eventos. Em uma investigação conduzida em 1978, 3 repórteres decidiram passar a noite no quarto 428, esperando presenciar algo incomum. Eles permaneceram no dormitório entre 1h30 e 11 horas da manhã, mas, surpreendentemente, nada aconteceu. Outra parte importante da lenda envolvia a ideia de que o Wilson Hall foi construído no centro de um pentagrama formado por 5 cemitérios, o que supostamente explicaria a forte presença espiritual no local. No entanto, ao analisar mapas antigos da cidade de Athens, foi constatado que a região possui mais de 50 cemitérios espalhados, tornando qualquer combinação de 5 pontos conectados um possível pentagrama. Inclusive, em uma entrevista de 2012, um arqueólogo da universidade confirmou que a conexão entre os cemitérios era apenas uma ilusão criada para alimentar a lenda urbana. Curiosamente, ao longo dos anos, diferentes versões da história surgiram, cada uma apontando cemitérios distintos como parte do tal pentagrama. Alguns relatos mencionam os cemitérios Henning, Cornwall, Sims, Higgins e Zion, enquanto outras fontes citam Sims, Henning, Hunter, Metheny e Slaughter. Em pesquisas mais recentes, alguns desses cemitérios nem sequer aparecem nos mapas, o que fortalece a teoria de que o mito do pentagrama foi apenas uma construção do imaginário popular. Se eu estiver equivocado, sinta-se à vontade para me corrigir. A lógica por trás do pentagrama formado por 5 cemitérios sugere que o local posicionado no centro estaria protegido contra espíritos. No entanto, se o Wilson Hall realmente estivesse localizado no epicentro desse símbolo oculto, por que seria o ponto com a maior concentração de fenômenos paranormais em toda a Universidade de Ohio? Sobre a teoria de que o dormitório foi erguido sobre um antigo cemitério indígena, não há como refutar completamente essa possibilidade, já que as tribos nativas habitaram a região muito antes de Ohio se tornar um estado oficial. Entretanto, registros da própria universidade, datados de 1978, revelaram que o Wilson Hall foi construído sobre um cemitério que pertencia ao antigo Hospital Psiquiátrico de Athens, conhecido por abrigar pacientes com doenças mentais no século XIX. Isso abre espaço para a possibilidade de que as assombrações no dormitório estejam ligadas aos espíritos perturbados dos pacientes que faleceram no hospital, e não a uma maldição indígena. No fim das contas, cabe a você decidir o que acredita. O que é inegável, no entanto, é que as estudantes Susan Harrington, Sue Gus e Debbie Ralph Southall foram as grandes responsáveis por imortalizar a lenda do quarto 428, que continua a ser contada até os dias de hoje, mesmo décadas após os eventos misteriosos dos anos 1970. Curiosamente, a história da Sala 428 da Universidade de Ohio parece ter inspirado outras narrativas de terror ao longo dos anos. Um exemplo disso é a famosa História da Sala 733, publicada no fórum R No Sleep, no Reddit, em outubro de 2014. A trama, que gira em torno de uma estudante universitária que descobre que seu dormitório foi palco de eventos paranormais, foi eleita a história de terror mais assustadora de 2015 e se tornou uma verdadeira lenda na internet. Além disso, há jogos independentes de terror disponíveis na Steam, com enredos bastante semelhantes à lenda do quarto 428, o que demonstra o impacto cultural que essa história deixou. Se você gostou de conhecer os segredos obscuros do Wilson Hall, continue acompanhando mais casos reais,
mistérios inexplicáveis e fenômenos paranormais pelo News Web Doc. Obrigado por embarcar nessa jornada sombria. E tenha uma noite tranquila.